Primeiro aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 em diante. Os irmãos podem acompanhar a leitura da palavra de Deus. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanes, além destes não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus, o entendimento, a iluminação do Espírito Santo, para nós podermos compreender a palavra de Deus nessa manhã. Amém? Vamos orar. Nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor. O Senhor está presente. O Espírito Santo ilumina o nosso entendimento, ilumina a nossa compreensão. Então vamos pedir a graça de Deus nessa manhã. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Senhor, nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Esse lugar, Deus, tão comum, com pessoas comuns, se transforma por causa da Tua presença num lugar santo. O Deus Santo, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso está aqui conosco nessa manhã. E por isso, Deus, nós queremos pedir ao Senhor, dá-nos a Tua palavra, Deus. Ela é a bússola para o viajante, ela é a luz para o nosso caminho, ela ilumina, ó Deus, o lugar por onde nós devemos andar. Então, dá-nos a Tua palavra nessa manhã, livra-nos, ó Deus, da dispersão,
da inquietação, das perturbações, muitas vezes causadas por Satanás, para desviar o nosso foco e a nossa atenção. Não permita, Deus, que nada, incluindo aí o maligno, venha roubar a compreensão da Tua palavra. Nós pedimos ao Senhor, dá-nos a Tua palavra, ela é o nosso alimento espiritual. Assim como nós nos alimentamos todos os dias, café da manhã, almoço, jantar, alimentando o nosso corpo físico, a Tua palavra nos alimenta espiritualmente. Então, em nome do Senhor Jesus, dá-nos uma mesa farta aqui nessa manhã. É a nossa oração e a nossa súplica, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Eu quero mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, incentivá-la a participar de um pequeno grupo aqui da igreja. Se você ainda não está participando, né, saiba que você está perdendo uma grande bênção. Os nossos pequenos grupos, eles estão estudando agora, a partir desse semestre, exatamente essa carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Por que tem sido uma grande bênção o pequeno grupo, né? E eu tive o privilégio nessa semana de ser muitas vezes abençoado participando dos nossos pequenos grupos. Na terça-feira, nós iniciamos um novo pequeno grupo na liderança do Arnaldo, da Cida, quem é o co-líder? Já tem, Arnaldo? Jorge Base, com Marizinha, na casa do Severo, um novo pequeno grupo. E foi muito abençoador pela comunhão com os irmãos, né? A gente reúne ali para orar. E outra coisa que eu achei muito marcante naquele pequeno grupo foi o fato de que os anfitriões, a Márcia e o Severo, saíram convidando a vizinhança para aquela reunião que haveria ali na casa deles, né? Ou seja, e apareceu gente lá que não é da igreja, que não é crente, e estiveram ali presentes ouvindo a palavra de Deus. Uma bênção. E na quarta-feira, foi quarta, né, Neto? O pequeno grupo do Neto, ali na quarta-feira, nós realizamos um casamento. Na verdade, né, 2 casamentos ali na presença de Deus. E nós ficamos muito felizes, emocionados com aquele momento. São irmãos do Senhor, membros da igreja, já casados no civil, mas que não tinham recebido a bênção de Deus, não tinha tido um momento de consagrar a aliança do casamento, a sua união a Deus. E não queiram imaginar o quanto abençoador foi, não é? Estou vendo ali o Iris, a Jane, que estavam presentes, o Neto. Como foi abençoador. Nós, evangélicos, nós damos um valor muito grande no casamento civil. A pessoa, para batizar, ela tem que estar casada segundo as leis civis do país, é uma exigência da igreja evangélica, né? E muitas vezes os irmãos casam lá no civil e não fazem a cerimônia religiosa. Às vezes por uma questão financeira, não, mas vai ter que juntar o povo, vai ter gasto, e a gente está começando a vida e não quer ter esses gastos, né? Mas é muito importante esse momento. Não precisa fazer festa. O mais importante é receber a bênção de Deus. É trazer a aliança e o compromisso para a presença de Deus, ali diante de Deus, diante dos irmãos, diante da família. O casal pode ir lá no cartório fazer o casamento, né? Está tudo resolvido legalmente e é considerado o casamento,
Mas é muito importante quando você dá publicidade, quando você transforma essa decisão numa decisão espiritual. Então, na quarta-feira, 2 casais de irmãos aqui da igreja, nós tivemos ali, e as alianças foram consagradas, eles receberam a bênção de Deus, mesmo sendo fiéis, crentes, irmãos do Senhor já tendo casados, fizeram as promessas ali da aliança, do compromisso matrimonial. Não teve quem não chorasse ali, né? Eu preciso de pouco para chorar, né? Mas foi tão emocionante, tão gratificante. E eu louvei muito a Deus pela vida do líder do pequeno grupo, né? Pela percepção espiritual, pela condução espiritual, para levar os irmãos a esse entendimento, a essa compreensão e serem abençoados, né? É o nosso papel. Então, louvei muito a Deus pela vida do neto, pela condução ali do pequeno grupo. Louvei muito a Deus pela vida dos nossos queridos que fizeram, né, que tomaram essa decisão voluntária, como eu estou dizendo, já são irmãos no Senhor, servos de Deus, casamentos ajustados e abençoados, mas que não tinham feito isso publicamente, né? Então foram o Herbert e a Cristiane, o Hugo e a Jéssica, né? O Hugo mais a Jéssica não estão aqui nessa manhã. O Hugo é muito efusivo, né? Chorou como um bebê, né? Foi assim. A Cristiane estava durona, né? O Herbert nem se fala, né? Mas a hora que o Herbert fez ali os votos, aí foi bonito, não foi, Cristiane? Foi uma bênção, não foi? Para a sua vida, para o Herbert. Merece um aplauso, amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Deus mesmo, e foi muito abençoador. O nosso casamento, o nosso matrimônio, o nosso lar, uma família de Deus, com a presença de Deus, não tem nada mais abençoador aqui nessa terra. Eu insisto e falo muitas vezes nisso, né? Porque eu vivi os dois lados da moeda. Eu vivi uma família que não tinha a presença de Deus, infelizmente, né? Que não tinha a presença do Senhor, a graça de Deus, que foi a minha casa, o meu lar, a família dos meus pais, né? Era briga, contendas, bebidas, sofrimento, muito sofrimento, desajuste, falta de paz, falta de harmonia, falta de alegria. E quando eu me converti, um sonho, um anseio da minha alma era: Deus, me dá um lar que não seja como o lar que os meus pais me deram. O Senhor dá-me uma família que não seja como eu tive. Dá uma casa para os meus filhos, dá um lar para os meus filhos, onde eles possam receber tudo que não recebi. Então, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, é esse ambiente, sabe, que com a presença de Deus, irmãos, não tem nada igual aqui na face da terra, né? Então foi um momento muito bom, através do pequeno grupo, isso aconteceu. Então a minha palavra é: se você ainda não está participando, participe. O objetivo do pequeno grupo é a comunhão, é um edificar a vida do outro, e trazer pessoas que não vivem essa comunhão, que não têm esse relacionamento com Deus, que eles venham para essa relação com Deus. Ninguém pode, irmãos, você não tem caneta aí, mais grave isso, por favor. Ninguém pode ser feliz
se ele não estiver vivendo com Deus e para Deus. Não existe essa possibilidade. Longe de Deus, distante de Deus, sem fazer a vontade de Deus, ninguém pode ter plenitude de vida e de existência. Nós fomos criados por Deus, para Deus. Nós não somos autônomos, autossuficientes, não nos autocriamos, nós somos criaturas, fomos criados por Deus, para Deus, e só seremos plenamente felizes quando vivemos plenamente para Deus. Então, tudo que a gente fizer, todos os esforços que nós colocarmos para trazer as pessoas para Deus, para o convívio com Deus e para a presença de Deus, nós estaremos abençoando a vida dessas pessoas, assim como a nossa vida tem sido abençoada. Eu não consigo imaginar a minha vida longe, fora, distante de Deus, da sua vontade e dos seus caminhos. Assim como não consigo imaginar como alguém pode viver longe de Deus, né? Então, o pequeno grupo é essa estratégia de Deus para a gente aproximar, edificar os irmãos e trazer mais pessoas para essa comunhão santa, essa comunhão dos santos, essa comunhão do Senhor Jesus. Estou vendo aqui o nosso irmão Bahia, né? Não sei se dá para ficar de pé, dá, Bahia? Ele fez uma cirurgia agora. Seja bem-vindo, né? Missionário, diário de socorro, piloto. E infelizmente teve um acidente. E Deus, de uma forma miraculosa, piloto de avião, um acidente de avião, e Deus preservou todos ali naquela aeronave. A glória a Deus. E ele, em função do acidente, teve que fazer uma cirurgia agora, não é isso, Bahia? E nós temos orado por você. Os irmãos aqui, Rodrigo, o Jimmy, não deixa a gente quieto sem saber das notícias e sem orar por você. E vê-lo aqui nessa manhã é uma alegria. Seja bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos estudando, então, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Nós já falamos, inclusive, foi o tema da lição passada, lá no pequeno grupo. Nós já falamos o que é igreja. O que é igreja? Porque Paulo está escrevendo ali para aqueles irmãos que estão na cidade de Corinto. Ele está escrevendo essa carta e ele está escrevendo e direcionando essa carta não para a cidade toda, não para todas as pessoas que viviam naquela cidade, mas ele está direcionando a sua carta à igreja de Deus que está em Corinto. Então, Corinto não é a igreja de Deus. A cidade toda não é a igreja de Deus. Mas ele está escrevendo para a igreja de Deus que está em Corinto. Então, quem é a igreja? O que é a igreja? Que ele se dirige a ela e não à sociedade como um todo. O que é a igreja, irmãos? O que é a igreja? Ajuntamento de pessoas, povo separado, o que mais? Etimologicamente, a palavra igreja, ela vem de uma palavra grega que quer dizer eclesia, né?
E a ideia da eclesia é a ideia de tirados para fora. Exatamente. Então, essa é a ideia da igreja. Deus olha para a cidade de Corinto. Paulo está na cidade de Corinto pregando o Evangelho, sofrendo muitas perseguições, muita pressão. Presta atenção nisso. Não está sendo fácil o trabalho dele ali. Não está sendo fácil. A nível físico, emocional, a nível espiritual, a pressão é muito grande. O império das trevas, o poder das trevas. Há uma pressão, há uma luta espiritual dificultando, emperrando o trabalho dele pregar o Evangelho naquela cidade. Há um poder invisível que se manifesta através das pessoas, que não quer deixar a pregação do Evangelho caminhar, prosperar ali naquela cidade. E nessa luta, nessa fadiga, nesse cansaço, à noite, o Senhor Jesus, numa visão, se manifesta a Paulo ali no seu sonho, dá-lhe uma visão dizendo: Paulo, não temas, não te cales, fala, prega, porque eu tenho muito povo aqui nessa cidade. Vocês lembram dessa passagem? Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Alguém citou aí o versículo, lembra? 9. Atos 18, versículo 9. Sim. Não, a igreja refere-se somente aos membros do corpo de Cristo. Mais nada. São aquelas pessoas que foram chamadas por Deus por meio da pregação do Evangelho, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, o Evangelho ele é pregado, e Evangelho é Jesus, né? O Evangelho, Paulo fala aqui inúmeras vezes, o Evangelho é Jesus Cristo. Então, quando o nome de Jesus é anunciado como a salvação de Deus, a resposta de Deus para os anseios da humanidade, quem ouve, crê, confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele é espiritualmente separado por Deus. Acontece ali um milagre, é espiritual, não se vê, não se apalpa, não toca, mas espiritualmente ele é separado por Deus. Há uma ação sobrenatural. Nós estamos falando de uma obra espiritual, né? Então, quando o Evangelho é pregado, quando Jesus é anunciado, aqueles que ouvem, ao ouvirem, crendo, e crendo, reagindo positivamente, não é isso aí. Eu confio nisso aí. Eu acredito nessa mensagem. Eu acredito nessa mensagem de tal forma que eu, voluntariamente, quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Eu quero fazer de Jesus o Senhor e o Salvador da minha vida. Acontece uma ação espiritual. Esse indivíduo, essa pessoa, ela é separada. E nessa separação, ela é separada de onde? Ela é separada da sociedade, da vivência comum das pessoas,
e trazida para outro grupo, para outra comunhão, para outro relacionamento, que é o povo de Deus, que é a igreja de Deus. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é que nós somos separados, mas permanecemos. Mas como é que é isso? Pai, não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, separados espiritualmente, mas fisicamente ainda permanecendo. Então, nós continuamos trabalhando, nós continuamos vestindo a mesma roupa que todo mundo veste, morando nas casas que todo mundo mora, mas espiritualmente, na mente, no coração, no espírito, nós não pertencemos mais a esse estilo de vida, a esse projeto de vida, a essa forma de viver da sociedade de Corinto, ou como queiram, da sociedade anapolina. É assim. Alguma dúvida quanto a isso? É muito importante que a gente entenda. Uhum. Isso, é fato. É fato por quê? Porque a visão, o objetivo de vida, o propósito de vida são outros. A Zé está dizendo assim, quando nós conhecemos Jesus e nos rendemos a Jesus, quase que automaticamente muda também o nosso círculo de amizades. É fato. Antes de conhecer Jesus, eu vivia com quem não conhecia. E qual que era o nosso projeto de vida? Era jovem na época, beber, farrear e satisfazer os prazeres da carne. Conheci Jesus. Minha mente mudou. Projeto de vida mudou. Os olhos do coração se abriram. Eu tenho agora uma perspectiva espiritual diferente da vida. Aí, naturalmente, vou me aproximar daqueles que também são de Jesus, que também pensam da mesma forma. Mas aí nós vamos fazer uma comunidade alternativa. Vamos comprar uma fazenda lá em Pirinópolis e vamos viver lá todo mundo junto. Sair fora do mundo, do convívio. Não. Nós vamos para a escola, nós vamos para o trabalho, convivemos com essas pessoas, mas eu sou diferente. Eu sou de Deus. Eu fui alcançado pela graça de Deus. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu tenho o selo de Deus, que é o Espírito Santo, que é a promessa de Deus, que agora me impulsiona para Deus e para as coisas de Deus. Então, essa é a igreja de Deus. Esse é o povo de Deus. É para esse povo que Paulo está escrevendo. Não sendo pessimista, mas muito realista, irmãos, o mundo jaz no maligno. O mundo não é de Deus. O mundo não ama a Deus. O mundo odeia a Deus. Vocês entendem quando eu falo mundo? Por isso o mundo rejeitou Jesus, o enviado de Deus.
Por isso rejeitou e matou Jesus, porque o mundo jaz no maligno e o príncipe desse mundo é Satanás. Nós gostaríamos, Deus quer, mas o mundo todo não é de Deus, a fé não é de todos. Oi? Tudo é diferente. A Anápolis é uma cidade evangélica. Religiosamente pode ser. Mas que é de Deus mesmo, são poucos. Anápolis é uma cidade muito religiosa. As eleições são decididas pelo voto religioso, evangélico ou católico. Pode ser. Mas que é de Deus, igreja de Deus, povo de Deus, selado pelo Espírito Santo, não são todos. Então, quando Paulo está escrevendo, ele está escrevendo para a igreja de Deus. Ele não está escrevendo para todas as pessoas da cidade de Corinto. Deus faz essa separação. O Espírito Santo faz essa separação. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Amém? É muito comum, por uma vontade humana, por um sentimento humano, por um desejo humano. Não, Deus ama todos, e ama mesmo. Todos são de Deus. Opa, espera aí, não é bem assim. Que Bíblia que você está lendo? Que evangelho que você está lendo? A pregação de Jesus Cristo, que é o evangelho. Quando Jesus é pregado, a semelhança do arauto, que anuncia a mensagem do rei, aquela mensagem, ela exige uma resposta. E nem sempre a resposta é positiva. Então, são de Deus aqueles que creem em Jesus, e que fizeram de Jesus o Senhor e o Salvador das suas vidas. Eu falo isso, irmãos, porque nós chegamos naquele tempo que a gente chama de... o termo para isso é ecumenismo, né? Já há muito tempo havia essa perspectiva, né, de uma união das religiões. Todo mundo busca a Deus, todo mundo está falando de Deus, todas as religiões têm um fim comum, que é Deus, buscar a Deus e achar Deus. Mas, meus queridos, oi, Cristiano, obrigado. Isso tem que ficar muito claro para nós. Muito claro. Eu não gostaria de falar isso, são coisas que não edificam tanto, mas só para a gente entender, porque nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo a noção da nossa identidade. A nossa identidade ela foi diluída. Não me entendam mal, eu não sou assim, mas esses dias abrindo lá
é um grupo de pastores, né? Grupo de pastores, do qual eu faço parte, então as mensagens vêm. E aqui no Brasil, dia 2 de setembro, a gente comemora o quê? Dia 2 de novembro. O que nós, a cultura brasileira, a sociedade brasileira, comemora o que no dia 2 de novembro? Finados, Dia dos Mortos. Eu abri lá, naquele dia, a caixinha de mensagem lá do WhatsApp, e estava lá, era grupo de pastores, uma mensagem do Chico Xavier. Bonita, a mensagem bonita, mas antibíblica. Antibíblica, né? Não está de acordo com a palavra de Deus, não está de acordo com o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. Está de acordo com o Evangelho de Kardec, mas não está de acordo com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos criando uma perspectiva humana do Evangelho e da fé. Bonita, agradável, todo mundo é gente boa, todo mundo, vamos nos abraçar aqui, vamos a tal. Mas, gente, ou nós entendemos isso, ou nós não entendemos a palavra de Deus. Estão. Isso. Sim. Perfeito. É o Senhor Jesus. Isso. 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 É isso. Aí começam as dificuldades, né? Vamos às dificuldades. Esse povo, ele é separado por Deus, forma a igreja de Deus, mas não é retirado. Continua aqui, assistindo televisão, conectado na mídia, sofrendo todo tipo de influências. Aí começam as dificuldades da igreja. Porque a igreja, ela é a igreja no mundo. Ela não é, mas ela está. Então, essa igreja que vive no mundo, quando ela está cheia do Espírito Santo, avivada, poderosa, ela influencia o mundo.
e muda o mundo. E muda os valores do mundo. Mas quando ela se aproxima do mundo e vai esfriando espiritualmente, e vai ficando fria, aí o mundo vai pulando para dentro dela e vai diluindo-a, vai influenciando-a. Então nós vivemos essa dialética, esse conflito constante de ser igreja no mundo. Se a gente fosse separado e tirado, aleluia, glória a Deus. Mas nós somos separados, mas não somos retirados. Então, nós vivemos essa luta, essa dialética de influenciar e de ser influenciados. Ora, historicamente, nós influenciamos, ora, historicamente, nós somos influenciados. Então, tem hora que o cabo, aquele cabo, puxa para o nosso lado e a gente influencia o mundo, mas tem hora que o mundo puxa e nós somos influenciados pelo mundo. Aí o divisor fica muito difícil de ser visto. A grande dificuldade nos dias atuais, acho que mais do que nunca, porque ela sempre existiu, é porque a igreja é igreja no mundo. Quando os irmãos vêm para cá, nós nos reunimos, oramos e comungamos, nós não saímos daqui fortalecidos espiritualmente. Mas quando nós caímos lá no mundo, na segunda-feira, que já acorda acelerado, a 1000 por hora, café para os meninos, deixar na escola e corre de um lado para o outro, chega em casa de noite morto, senta no sofá, liga a televisão, não quer saber de mais nada. Que o mundo cria esse ritmo para nos enfraquecer espiritualmente. Aí nós começamos a ser influenciados pelo mundo. Começa a ver tudo normal, começa a criar os filhos para o mundo e não para Deus. Começa a preocupar mais em criar os filhos para o mundo, para eles se darem bem no mundo, do que se darem bem para Deus e para o reino de Deus. Então, não nos iludamos, Existe um ideal de igreja, mas existe uma igreja real. A igreja real é essa igreja que está no mundo, que sofre continuamente os ataques do mundo, dos valores, das intenções, das ideias, dos pensamentos. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Coisas que há 30 anos nos arrepiava, hoje não arrepia mais. Coisa que há 30 anos acontecia, a gente ficava chocado, chorava, ficava escandalizado. Deus, o que está acontecendo? Hoje acontece, está tudo normalzinho. Por quê? Porque o mundo está nos influenciando. Nós estamos perdendo a perspectiva do reino de Deus. Então, a igreja, ela... vamos ver se você entende. Se não entender, me pergunte, por favor. A igreja, ela é uma intersecção de dois reinos. Ela está entre dois reinos. Reino de Deus e reino do mundo. Ela acontece espiritualmente nesses dois reinos. Ora que ela pende mais para o reino de Deus, aleluia, glória a Deus, ela é santa, ela impacta, ela é diferente, ela é brilhante, ela é iluminada, ela é santificada. Aleluia, glória a Deus. Mas como ela está nessa intersecção, quando ela pende mais para o reino do mundo, coisas dos homens, poder dos homens, vontade dos homens, coisas da terra, aí ela fica mundana. Ela vira mundana. Continua sendo igreja,
mas uma igreja mundana, sem força, sem vigor. Isso começa pela liderança. Isso começa pela liderança da igreja, quando a liderança ela absorve os valores do mundo. Quando a liderança ela perde os valores do reino de Deus. Começa pela liderança. O fogo começa pelo altar ou o mundanismo começa pelo altar também. Quando nós vemos hoje líderes mais preocupados com dinheiro, quando nós vemos hoje líderes mais preocupados com o que ele vai ganhar, com o que ele vai ter, com que tipo de avião que ele vai andar, quando nós vemos líderes mais preocupados em gastar milhões para poder galgar posicionamentos de cargos eclesiásticos, pode saber que a vaca foi para o brejo. Já está bem encaminhada para o brejo, já está bem atolada no mundo. Né? Sim, Marlene. Perfeito. Exatamente. Uhum. Sim. Exato. Isso. É por isso, Marilane, que uma das bandeiras, né, dos batistas nacionais, que os batistas já conheciam muito a palavra e muito firmados na palavra, é que é a palavra no poder do Espírito Santo. Né? É porque, às vezes, nós conhecemos a palavra intelectualmente, mas não temos a força ou o vigor espiritual para vivê-la e para torná-la viva também na nossa casa e na comunidade. Mas tudo parte da palavra. A palavra ela é o fundamento, ela é o alicerce, ela é o princípio, ela é a referência. Mas vamos estendendo aqui a nossa compreensão. Então, Paulo está escrevendo à igreja de Deus que está em Corinto, certo? A esse povo separado por Deus, que creu em Jesus, que é de Jesus, e que Paulo começa a carta agradecendo a Deus a semelhança do que o Senhor Jesus fazia. Quando Jesus escreve aquelas cartas ali para as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, Jesus nunca começa com uma repreensão. Abrindo um parênteses aqui, talvez isso seja um grande aprendizado para os pais que estão aqui nessa manhã. Aquelas igrejas são duramente repreendidas. É de chorar, a repreensão, a surra que elas levam de Jesus. Mas Jesus nunca começa pela repreensão ou pela crítica. Jesus começa dando graças, elogiando. Aí depois, sim, aí ele entra, olha, começa assim, conheço as tuas obras, eu sei que você é trabalhadora, eu sei que você luta pela doutrina, eu sei que você é fiel à palavra, mas tenho contra ti, perdeste o seu primeiro amor. Volta, arrepende-te e volta. Então, Paulo começa dizendo, olha, eu dou graças a Deus porque a palavra de Deus foi eficaz na vida de vocês. A igreja de Corinto. Tudo aquilo que eu disse que a palavra de Deus produziria, ela produziu. Ela se tornou eficaz.
E vocês receberam o carisma, o dom de Deus, da graça de Deus para a salvação. Aleluia! Vocês foram salvos, vocês são do Senhor Jesus. E o Espírito Santo deu para vocês uma profusão de dons. Vocês falam em língua, profetizam, interpretam, cura, opera milagres. Tem gente, os dons de Deus aí são extraordinários. Mas eu fiquei sabendo, irmãos, que tem aí no meio de vocês contendas, divisões, facções, imoralidade. E tem aí no meio de vocês uma imoralidade tão grande que era para vocês estarem chorando e vocês estão celebrando, farreando, brincando, alegres. Uma imoralidade tal que a gente não vê nem entre os gentios. Igreja de Deus, povo de Deus. Estava acontecendo naquela igreja uma imoralidade tão grande que nem na sociedade pecaminosa do mundo ali, daquele povo de Corinto, acontecia, mas estava acontecendo dentro da igreja. Contenda, disputas, imoralidade, litígio. 3 coisas que acabam com uma igreja. 3 coisas que descaracterizam, diluem a identidade da igreja, que faz ela deixar de ser igreja, que faz ela deixar de ser uma associação santa, especial de Deus e transforma ela numa associação, clube comum, como qualquer outra associação. Disputas internas por poder, disputas e facções teológicas, tudo quanto é forma de disputas, facções, contendas dentro da igreja, ela vai destruir a igreja. Vai destruir a igreja. Quando entra na igreja uma contenda, por exemplo, doutrinária, dentro da mesma igreja, de livre-arbítrio e predestinação. Ah, mas eu não posso crer nisso. Não, mas você crê e você acredita. Opa, calma lá, isso vai destruir a igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso vai destruir a igreja. Vai destruir a comunhão. Paulo diz, olha, eu estou sabendo que tem contenda entre vocês, e a contenda porque um diz que é de Paulo, outros dizem que são de Pedro, outros dizem que é de Apolo, e tem uns que dizem que são de Cristo. 4 partidos dentro da igreja. Vocês são assim tão carnais que não conseguem perceber que homem não é coisa alguma, não é nada? Quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é apóstolo? Nenhum de nós morremos por vocês. Vocês estão tão cegos que não percebem, estão tão carnais que não conseguem entender. Destrói a igreja. Outra coisa que destrói a igreja é a imoralidade. A imoralidade sexual, ela destrói a igreja, ela acaba com a igreja. Por quê? Vocês saberiam me dizer por que a imoralidade destrói a igreja, acaba com a igreja? Imoralidade aqui, nós estamos falando, no caso de Corinto, é sobre relações sexuais ilícitas. É isso aí. A porneia, a impureza sexual.
Isso destrói a igreja. Destrói a igreja espiritualmente. Porque cada pessoa, na pergunta que a Aura fez, cada pessoa que faz parte da igreja é membro do corpo de Cristo. É membro do corpo de Cristo. E nós fomos comprados pelo Senhor, não foi só a alma. Nós fomos comprados por inteiro. O nosso corpo pertence a Jesus, pertence ao Senhor. A obra de Deus, ela é tão plena, e tão completa, e tão resgatadora, que o Senhor não nos resgatou apenas espiritualmente. Ele nos resgatou completamente. O nosso corpo, ele vai ser glorificado. Nós vamos, por causa e a partir desse corpo, que é a semente, nós vamos receber um corpo glorificado. Então, o Senhor foi lá e comprou meu corpo também. Falou, não, eu estou comprando esse camarada, ele não vale nada, não, Jesus aparecido, mas eu compro ele por inteiro. Eu compro o corpo, a alma, eu compro o ser dele completo. Aí esse corpo, ele faz parte do corpo de Cristo. É membro do corpo de Cristo. Mas quando esse corpo, a gente chama isso de corporeidade, né? Quando nós não entendemos a teologia do corpo, a forma bíblica e saudável de possuir e de usar o nosso corpo, aí entrou dentro daquela igreja a imoralidade. E Paulo fala, olha, eu já vos avisei, já escrevi em outra carta, eu vou escrever de novo. Ó. Mentirosos, adúlteros, impuros, bêbados, beberrões, não entram no reino de Deus. Não entram. Não fazem parte do reino de Deus. Eu me lembro uma vez, foi muito duro ouvir aquilo, mas eu ouvi e foi tão duro que eu não me esqueci. O pregador disse, o não regenerado na igreja, ele destrói a igreja. O que não nasceu de novo, que não foi regenerado, que não tem a vida de Deus, o temor de Deus, o compromisso com Deus, ele vai diluir a igreja vai ser diluída, ela vai perder a sua característica, vai perder a sua identidade. As disputas, elas destroem a igreja, porque depõem contra o caráter de Deus. A Trindade vive uma união perfeita. A imoralidade, a impureza sexual depõe contra o caráter de Deus, e nós asseveramos que somos povo de Deus, que Deus está no nosso meio, mas Deus não convive com impurezas. Deus não convive com imoralidade. Deixa eu dizer para vocês, ó Israel, eu serei vosso pai e vos tomarei por filhos. Eu andarei no meio de vós, mas sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, a imoralidade, a impureza sexual, irmãos, ela acaba conosco. Ela acaba comigo espiritualmente, ela acaba conosco, ela acaba com a igreja. Ela descaracteriza, rouba a identidade da igreja. Dilui, né? Fica igual lá, perde
a característica da separação e da diferenciação. É um mal. É um mal que se faz ao corpo de Cristo. Misericórdia. Todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. Mas Paulo fala que a impureza sexual, o pecado sexual, é um pecado contra o corpo seu e contra o corpo de Cristo. Jesus. Contra o corpo de Cristo. Sim. Uhum. Sim. Uhum. O santuário de Deus. Aquele que destruir o santuário de Deus, que somos nós, 1 Coríntios capítulo 6, aquele que destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Irmãos, tem coisa para acabar mais com a igreja do que uma pessoa imoral, impura, sexualmente, dentro da igreja? Mas que povo santo é esse? Então, Paulo está dizendo, e essas coisas estavam lá dentro da igreja. Esse é o motivo pelo qual ele escreve a carta. Olha, vocês são de Deus, a obra de Deus aconteceu no meio de vocês, ela aconteceu, ela é uma realidade, mas eu estou sabendo que tem aí entre vocês imoralidade, gente bebendo e ficando bêbada. Jesus amado, não tem nada para contrariar mais a noção do Evangelho do que ficar bêbado. Perdeu o controle. A bebida, a prostituição e litígio entre os irmãos, um levando o outro na justiça, né? E disputas internas dentro da igreja. Então, era a característica da igreja de Corinto, né? Eu sou ministro da palavra de Deus. Deus me chamou para isso. Eu não sou muitas coisas que eu gostaria de ser. Nem como pastor. Tem muitas coisas que eu gostaria de ser e fazer que eu não sou e não dou conta de fazer. Mas eu sou ministro da palavra de Deus. Então, eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. E pelos princípios da palavra de Deus, no meu entendimento e na minha maior honestidade de coração. Pastor, é pecado o crente tomar vinho? Não está escrito na palavra de Deus que seja pecado. Mas está escrito na palavra de Deus, não vos embriagueis. Aí está escrito. Aí está escrito, não vos embriagueis. Eu consigo conceber um crente que toma aí uma taça de vinho, né? A partir do momento que ele não comece a fazer disso o motivo das suas reuniões e da sua alegria. O motivo da nossa alegria é o Senhor. A razão da nossa alegria é o Senhor. Não vamos tomar um aqui para a gente alegrar? Opa! Se o Senhor não é presente e não for o centro da nossa reunião, da nossa comunhão, se for o vinho, está errado. Está errado. Agora, eu estou sabendo, né, que muitas vezes tem gente aqui que bebe para poder ficar tonto e perder o controle.
Então nós temos que ser honestos. Eu sou honesto com Deus e com vocês na ministração da palavra. Pastor, onde é que está escrito na palavra que o crente não pode beber? Não tem, irmãos. Mas eu te mostro uma dezena de versículos que diz que o crente não pode ficar bêbado. Agora, se você... Não é quantidade, não. Tomou um gole e ficou bêbado, quem é que vai entrar no controle disso aí? Não é o Espírito Santo, não. Quando a pessoa fica bêbada, tonta, ela perde o controle. Ela perde a noção. E eu pensando comigo, gente, eu sou um homem de Deus. A coisa mais linda é a sobriedade, é a lucidez. Eu vou perder a minha lucidez, perder a minha sobriedade em Deus e para a glória de Deus? De jeito nenhum. Não posso. Então nós somos povo de Deus, separados por Deus. Nós precisamos possuir as coisas dessa vida com sobriedade para a glória de Deus. Pastor, isso assim está escrito na Bíblia. Isso assim não está escrito, mas tem princípios. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O dinheiro, a bebida, o carro, o sexo, tudo coisa boa. Tudo coisa que Deus deixou para nós. Mas o único que vai me dominar e que pode me dominar é o Espírito Santo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. É lícito? É. Pode? Pode. Não está escrito na palavra? Não, não está escrito. Pode? Pode, não está escrito. Mas se não edifica você, não edifica o irmão, não vale a pena. Amém, meus irmãos? Eu vou fechar, Rodrigo, por causa do tempo, tá? Na próxima a gente fala. Eu vou fazer ainda uma assembleia aqui rápida, vai ser muito rápido, só para decidir algumas coisas. Mas nós precisamos dessa luz para viver na liberdade de Cristo, para viver na liberdade do Senhor. Nós somos povo de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus, somos guiados pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Então nós temos, meus queridos irmãos, viver como tal para a glória de Deus. Amém?